42:5. Porque estás abatida, ó minha alma, meu coração. Marcos 14:34. A minha alma está profundamente triste até à morte. Foi Jesus que disse isso, o meu coração. Agora, pense. O indivíduo pode diversificar a sua dialética, direcionar o seu raciocínio, perder-se em questiúnculas nesta conotação, mas nunca poderá negar que a alma é o homem, o ser vivo, a pessoa. A palavra alma é o homem, o ser vivo, a pessoa. Deus, quando criou Adão, não lhe deu uma alma. Ele, corpo e espírito, fogo da vida, tornou-se todo ele alma vivente. E quando ele morre, deixa de ser uma alma. Mas vamos avançar. Agora, alma com conotação da vida. Por exemplo, Atos 20:10 diz: Paulo, descendo, inclinou-se sobre ele e abraçando disse: não vos turbeis, que a sua alma, vida, está nele. Marcos 8:37. O que daria o homem em troca da sua alma? Vida. Não tem nada a ver com alma. 11:29. 11:29 de São Mateus. Encontrareis descanso para as vossas almas. Vidas. Sempre vida. E aqui vou ser um bocadinho mais rápido. Louco, hoje pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Vida, sempre vida. Mateus 16:26. O que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e se perder a sua alma? Vida. Ou o que dará ao homem em troca da sua alma? Vida. Ezequiel 18:4. Todas as almas são minhas, vidas. Como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. E a alma que pecar, essa morrerá. Vida. Mas, como sabe, o vocábulo alma do hebraico nefesh e em grego psiché pode ser traduzido de várias maneiras. Como, por exemplo, vamos ver. Alma com conotação de pessoa. Por exemplo, veja esta. Atos 7:14. Sua parentela que era de 75 almas. Outro versículo. Atos 2:41. Naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Provérbios 11:30. E o que ganha almas, pessoas, sábio é. Salmos 109:20. E os que falam mal contra a minha alma, pessoa. Meu amigo, que dizer também da palavra espírito? Muitas pessoas vivem verdadeiramente enganadas. E muitas pessoas dizem: bom, então se não é alma é espírito. Mas afinal o que é o espírito? Você sabe que a palavra espírito também nada tem a ver com alguma coisa que se desencarna, que sai do corpo após a morte, nada disso. Iremos realmente falar mais à frente sobre isso. Agora, há enganos mortíferos que estão a ser lançados. Por isso, cuidado com aquilo que você lê. Cuidado com aquilo que você ouve. Cuidado com aquilo que você pensa. Prove. Agora vamos para o segundo teste. Já vimos que, verdadeiramente, o que é que acontece? O espiritismo, essas doutrinas satânicas, estão baseadas em 3 pilares. Se abrirão os vossos olhos, certamente não morrereis, e sereis como Deus. E é isso que é ensinado em todas essas religiões apóstatas. Mas agora, eu gostaria que você fizesse outro teste quando alguém vier ter consigo. E então o teste é o que está em Isaías 8:20. E o que é que está em Isaías 8:20? Já lemos, mas vamos voltar a ler uma outra parte. Isaías 8:20 diz o seguinte: a lei e eu testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não haverá luzes neles. Repare aqui, fala-nos claramente em 2 coisas importantes. A lei refere-se a 10 mandamentos. Se houver alguém que venha ter consigo e que lhe diga que os 10 mandamentos já não têm valor, e mesmo que lhe digam que 9 têm valor, mas que 1 não tem valor, que é o santo dia de sábado, você está diante de alguém que é um espírito do demónio. Porque
obedecer. Jesus disse: não cuideis que vi destruir a lei aos profetas. Não vi abrogar, mas cumprir. Em São Mateus 5,17. Agora, o que é que nós devemos fazer com essas pessoas que vêm ter connosco e que nos dizem que não devemos guardar a lei? Eu gostaria de ler consigo em 1 de São João, capítulo 2, que diz assim. E nisto, capítulo 2, verso 3 e verso 4. E diz: e nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Então, se alguém vem ter consigo e lhe diz: eu conheço Deus, eu sei bem quem é Deus. Então você faça-lhe a pergunta: você guarda os mandamentos? E ele diz: não, os mandamentos já não têm nada a ver para agora. Mas mesmo que ele diga: guardo, então, e você guarda o santo dia de sábado? Não, isso era para os judeus. Repara o que Jesus disse. Aquele que diz: eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Então, quantos mandamentos é que Jesus aboliu? Dos 10? Ou todos, ou nenhum. Agora, se você acha que aboliu todos, então podemos matar, podemos roubar, podemos adulterar, podemos fazer isso. Então iremos viver uma anarquia no mundo, mesmo no mundo religioso. Agora, se você é daqueles que crê que Jesus não aboliu o mandamento que diz matarás, não aboliu o mandamento que diz não roubarás, não aboliu o mandamento do adultério, não aboliu... Se você crê nisso, você é injusto se não acreditar no santo dia de sábado, que é um dia que se deve guardar. Então, cuidado. Ou você não aceita todos ou não aceita nenhum. 10 menos 1 igual a 0. Porque o apóstolo Tiago diz: quem tropeçar num só tornou-se culpado de todos. Agora, há uma outra coisa que eu gostaria, e nós não vamos demorar muito mais tempo, há uma coisa que eu gostaria de falar, que é importante. Haveria tanta coisa para dizer. Mas eu gostaria que você lesse comigo no livro de Salmos. No capítulo 101 e verso 103, diz o salmista, e eu gostaria que este verso você anotasse na sua Bíblia, sublinhasse, diz ele: não porei coisa má diante dos meus olhos, odeio a obra daquele que se desviam, não se me pegará a mim. Repare o que é que ele diz? Não porei coisa má diante dos meus olhos. Odeio a obra daqueles que se desviam, não se me pegará a mim. E eu gostaria que você fizesse deste verso também um dos lemas para a sua vida. Não ponha nada mau diante dos seus olhos. E sabe uma coisa? Nós, diante dos nossos olhos, quase diariamente, estamos a pôr coisas terríveis. Por exemplo, se você tem uma televisão em casa, e hoje já não é só uma televisão que existe em casa, hoje é uma televisão que existe em todas as divisões da casa. Até possivelmente, qualquer dia, até na casa de banho vai haver televisão. Então você, se tem televisão em casa, você está a pôr coisas más diante dos seus olhos. Novelas, futebols, filmes, quer para adultos, quer para crianças, são terríveis. E eu gostaria de me ler, tirado da pena inspirada, de um livro que se chama Conselhos aos Pais e a Professores e a Estudantes, que diz o seguinte. E agora pense nos seus filhos, se tem filhos. Diz: a não ser que os pais plantem no coração dos seus filhos as sementes da verdade, o inimigo semeará o joio. Meu querido amigo, minha querida amiga, o terreno do seu filho vai produzir boa semente ou má semente. Ou você semeia no coração deles uma boa semente para produzir um fruto,
ou Satanás vai produzir a má semente para produzir mau fruto. E ela continua: a instrução boa e sã é o único preventivo contra as más conversas que corrompem os bons costumes. A verdade protegerá a alma das intermináveis tentações que terão de ser enfrentadas. Ainda uma outra citação que diz o seguinte. Devem os pais esforçar-se por conservar fora do lar toda a influência que não seja produtora do bem. Neste sentido, alguns pais muito têm a aprender, ao que se sentem livres para lerem revistas de contos e romances, desejo dizer, e estais a lançar uma semente, cuja ceifa não desejarias armazenar. Em tal leitura não há força espiritual a ser adquirida. Antes, ela destrói o amor à verdade pura da palavra. Mediante tais revistas de contos e novelas, Satanás está operando com o fim de encher com pensamentos irreais e fúteis as mentes que deveriam estar diligentemente a estudar a palavra de Deus. Assim, ele está a roubar de milhares o tempo, energia e disciplina própria exigidos pelos sérios problemas da vida. Diz a serva do Senhor, a mensageira dos últimos dias. Nós devemos seguir o conselho do salmista, não colocar nada mal diante dos nossos olhos. E ela continua: as crianças necessitam de leitura apropriada, que lhes proveja divertimento e recreação, e não perverta a mente, nem enfraqueça o corpo. Se são ensinadas a apreciar romances, novelas, livros e revistas instrutivos, se tornarão sem graça. A maioria das crianças e jovens terão matéria que ler, e se não lhes for selecionado, eles o farão. Eles podem encontrar qualidade nociva de leitura em qualquer lugar, e logo aprenderão a apreciá-la, mas se lhes fornece leitura boa e pura, cultivarão o gosto por esta. As crianças necessitam de leitura apropriada. Até há dias no livro do meu filho, que anda no 4º ano da escola, eu me apercebi que o Espiritismo até vem no livro de leitura. E tive que impedir que ele fizesse um trabalho baseado em bruxas, em fadas e coisas tremendas, doutrinas de demónios. Diz-nos, continua ela, agora no Lar Adventista, na página 411, o gosto mental deve ser disciplinado e educado com o máximo cuidado. Devem os pais começar cedo a desvendar as Escrituras à mente e em desenvolvimento dos seus filhos, a fim de que se possam formar hábitos convenientes de pensamentos. Nenhum esforço deve poupar-se no sentido de estabelecer hábitos corretos de estudo. Se a mente divaga, fazei-a voltar. Cuidado com aquilo que estão a ler os nossos filhos. Que lerão os nossos filhos? É a pergunta que nós devemos fazer. Esta é uma questão séria e que exige uma séria resposta. Perturba-me ver entre as famílias observadoras do sábado periódicos e jornais que contêm histórias em série, as quais não deixam impressão para o bem na mente das crianças e jovens. Tenho observado aqueles cujo gosto pela ficção assim foi cultivado, tiveram o privilégio de ouvir a verdade, de familiarizar-se com as razões da nossa fé, mas chegaram aos anos mais avançados destituídos da verdadeira piedade e religião prática. Meu amigo, eu tive cuidado de ir à internet. E então na internet eu fui ver os 10 livros mais vendidos e mais lidos no mundo. E fiquei muito feliz quando a Santa Sagrada Escritura aparece em primeiro lugar
como o livro mais vendido no mundo. Mas o facto de ela ser o mais vendido não quer dizer que está a ser o mais lido. Porquê? Porque para muita gente compram a Bíblia e têm a Bíblia quase como um amuleto. Nada mais que isso. E não abrem a Bíblia. Mas, repare aquilo que eu quero lhe mostrar. Continuem a ver e agora veja quais são. Em terceiro lugar está o livro do Corão, do mundo árabe, o Alcorão, com 800 milhões de cópias vendidas. 800 famílias no mundo estão a ler o Alcorão. Depois temos o Conto de Duas Cidades, com 200 milhões. Mas eu queria destacar 3 livros aqui, que você conhece. Temos um livro que é exatamente qual? Harry Potter. Está com 490 milhões de cópias vendidas. Mais de 490 milhões de crianças, eu estou certo que já leram esse livro. E o que é que ensina o Harry Potter? Que não morremos afinal, que afinal não é possível nós sermos deuses, e que os nossos olhos se vão abrir. Você sabe que sempre que existe o filme do Harry Potter que está nos cinemas, a casa está cheia. E às vezes até são os pais que levam os filhos aos cinemas. Muitas vezes são os pais que acompanham seus filhos. Meu querido amigo, minha querida amiga, os nossos filhos estão sendo sacrificados vivos aos demónios. E eu queria, em primeiro lugar, lembrar-lhe quem é que escreveu este livro. Este livro quem o escreveu, você já ouviu falar. Foi uma senhora chamada J.K. Rowling. É uma senhora que nasceu no dia 31 de julho de 1965. Ela ficou famosa ao escrever a primeira série. E eu li uma entrevista que ela fez, à televisão CNN, onde ela dizia que ela é inspirada num anjo anão que a visita e que lhe relata tudo aquilo que ela deve escrever nos livros do Harry Potter. Ou seja, ela é apenas um instrumento que o diabo usa para passar uma mensagem envenenada às nossas crianças. Misericórdia dos nossos filhos. Misericórdia das nossas crianças. Agora veja o que é que acontece e qual é o tipo de leitura que está nesse livro. Esta senhora diz seus livros traduzidos para 64 línguas. Como lhe disse, já venderam mais de 490 milhões. Esta mulher, em pouco tempo, tornou-se a mulher mais rica como mulher do planeta. Como é possível? De onde veio tanto dinheiro? E eu não quero falar muito sobre ela. A única coisa que eu lhe digo é, se você tem isso na sua casa, esses livros na sua casa, então você tem doutrinas de demónios. E que dizer de uma outra senhora, que vocês possivelmente já viram, eu ainda ontem fui aos Correios e vi esse livro à venda, de uma senhora chamada Rhonda Byrne. Você já ouviu falar daquele livro O Segredo? Aquele livro que fala da lei da atração. Tudo aquilo que você fizer e que você quiser, você consegue. Se você quiser ser dona de um avião, você basta crer e seguir as orientações daquele livro segredo, imediatamente você tem. Cuidado. Cuidado, porque você, além de poder não vir a conseguir aquilo, você vai conseguir com toda a certeza a sua destruição e você vai ser sacrificado aos demónios ainda vivendo. Há muitas pessoas que já venderam a alma ao diabo. Eu gostaria de falar na música, há tanta coisa para nós falarmos. Mas veja como é que esta mulher
que escreveu este livro? Em que circunstâncias? Eu vou-lhe ler. Tudo começou em setembro de 2004, quando a vida da renomada produtora da TV, a australiana Rhonda Byrne, beirava o caos. Afundada em dívidas e depressiva, seus negócios iam de mal a pior. O pai estava com leucemia. A mãe ameaçava suicidar-se. E o mundo parecia desabar sobre ela. Certo dia, ao partilhar com a sua filha Allen, na época de 24 anos, sobre os problemas pelos quais a família estava passando, ouviu a seguinte resposta: mãe, vai dar tudo certo. E disse que aquela menina de apenas 24 anos, aquela jovem de apenas 24 anos, no fim de ver a mãe desesperada, num caos, a avó queria se matar, o avô com leucemia, uma vida em caos, diz que ela saiu e passado pouco tempo voltou. E diz que quando ela volta, ela trouxe as fotocópias do livro A Ciência de Ficar Rico. Entregou à sua mãe. E a sua mãe diz, afirma ela, li em menos de 2 horas. E aquilo que era um caos tornou-a também uma das mulheres mais ricas do mundo. Meu amigo, se você vender a alma ao diabo, ele vai lhe dar sucesso. Ele vai lhe dar dinheiro. Eu nunca me poderei esquecer. Eu um dia estava a fazer um trabalho de expulsão de um demónio. E a certa altura, também aquele ser que estava possuído por um demónio, o demónio usou a boca daquele ser e falou comigo, daquela pessoa e falou comigo. E o diabo fez-me um desafio. E o diabo disse: se tu me quiseres seguir, eu vou fazer de ti um homem de sucesso em todas as coisas. Tu vais ter uma vida como jamais imaginaste. E naquele momento, pelo sangue de Jesus Cristo, eu clamei a misericórdia de Deus e disse: vai-te, Satanás, porque somente a Jesus Cristo servirei e somente a Jesus Cristo seguirei. Não me importa aquilo que tu dás, porque tu dás com uma mão e tiras com as duas. Jesus diz que Cristo dá com as duas e nunca tira com nenhuma. Jesus não prometeu riqueza nesta terra. Jesus não prometeu mansões nesta terra. Jesus disse: no mundo tereis aflições. E eu creio nisso. Eu ando à procura de um livro que saiu agora, que é Crimes Satânicos, onde nos mostra como é que milhares de crianças estão a ser sacrificadas aos demónios. Que bebés que lhe cortam a garganta para beber o sangue das próprias crianças em verdadeiros cultos satânicos. Meu amigo, eu vou ter que terminar. Haveria muita coisa para lhe dizer que eu não a posso dizer agora. Eu acho que o importante, a mensagem mais importante, eu penso que ela passou. Analise pela misericórdia dos seus filhos, dos seus netos. Analise o que os seus filhos estão a ver, a ouvir. Pense nos filmes do Walt Disney. Veja o que está nesses filmes. Veja imagens, veja os jovens hoje que eles estão a seguir. Vivemos na onda das calças rasgadas. Vivemos na onda dos piercings. Vivemos na onda de tudo aquilo que é negativo. Porquê? Das tatuagens. Vimos homens que parecem demónios. Eu ainda há dias vi um jovem ali na zona de Santa Combadão. Todos os seus lábios, todas as suas orelhas, todas as suas sobrancelhas estavam cheias de piercings. Mais parecia um demónio do que um ser humano. Que tristeza Deus sente, meu amigo. Tudo porque as pessoas preferem consultar aos espíritos enganadores
e seguir as doutrinas de demónios de que seguir o verdadeiro Deus. Meu irmão, minha irmã que me estás a ouvir, vida ou morte, tu vais decidir hoje o que vais escolher. Tu és livre. Deus não te vai forçar a deixares essas coisas. O Espírito Santo falou-te ao coração, não tenho dúvida. Agora tu és livre de deixar ou não. Mas o diabo não desarma. E só se tiveres a coragem de te agarrares a Deus e te agarrar ao livro sagrado, e se tiveres passares um tempo com Deus diariamente, cai de joelhos, meu irmão, clama a Deus por socorro, por ti e por mim, e que Deus me ajude a proclamar esta mensagem a todas as nações, tribos, línguas e povos. Vozes de Ecrón, vozes de Endor, espíritos de demónios, doutrinas de demónios, não, obrigado. Que Deus te abençoe. Se tiveres alguma dúvida, liga para mim. Escreve-me através do e-mail. Se estiveres com luta, escreve-me e iremos interceder por ti. Que Deus te abençoe. E quero-te dizer do fundo do meu ser, Jesus ama-te. Jesus pagou tudo por ti. E a única coisa que Ele quer de ti é a tua vida como ela está. Não importa como ela esteja. Não importa se te andaste envolvido durante todo este tempo seguindo doutrinas de demónios. Não importa se tu tens sido um apaixonado pelos filmes de terror. Não importa se tu és um apaixonado pelas músicas satânicas. Eu quero te dizer, meu amigo, a lei e o testemunho. Se queres ser salvo, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Que Deus te abençoe. E vamos agora ajoelhar. Querido Deus e Pai, eu sinto tanta tristeza, Senhor. Como é possível que Tu tenhas criado um mundo tão bom e este mundo se encontre tão mal e milhões de pessoas enganadas? Ó Pai, há pessoas coitadas que estão enganadas porque vivem em verdadeira ignorância. Se calhar até têm o Santo Livro na sua casa, mas não têm tido forças para o ler, Senhor. Se calhar já tentaram algumas vezes abrir, mas não têm vontade. Abrem e não conseguem. Já vivemos também essa experiência, Senhor. Ó Senhor, para essas almas, cria nelas o desejo e a necessidade e a força para ler o Teu Sagrado Livro. Há outras que teimosamente ouvem a Tua voz e querem continuar a seguir os espíritos enganadores e a obedecer a doutrinas de demónios. Mas até para esses, ó Pai, eu peço uma grande bênção. Liberta-os, Pai. Eles não sabem o que estão a fazer. E as consequências, se permanecerem nesses caminhos, vão ser eternas. Mas, ó Pai, neste preciso momento, eu quero Te agradecer por esta pessoa, por estas pessoas, por este irmão, por esta irmã, que no fim de ter ouvido estas mensagens, tomou a decisão de, a partir de agora,
se entregar completamente a Ti e ser dirigido e orientado somente pela Tua palavra, pelo assim diz o Senhor. Ó Senhor, eu gostava tanto de os poder ajudar. Eu gostava tanto de falar com eles pessoalmente. Ó Senhor, não os deixes. Insiste com eles, Pai, para que eles não desistam. Ajuda-os a ter força, Senhor, para abandonar tudo o que é bruxaria, tudo o que é doutrinas demoníacas, leituras que só levam para as coisas do diabo, feitiçarias. Pai, por favor, que as pessoas leiam o Teu sagrado livro, a Santa Bíblia, e também o Espírito Profecia. Tem misericórdia de nós. Perdoa-nos, Senhor, e ajuda-nos. Guarda-nos e livra-nos de todos os perigos e tentações. Te pedimos, não porque haja mérito em nós ou merecimento, mas no nome santo e bendito de Jesus. Amém.